Vamos lá então. Vamos lá, gente, na nossa aula de progressões aritméticas. Nessa aula falaremos sobre o que é progressão aritmética, a definição de progressão aritmética, como é que se determina a razão de uma progressão, o que é essa razão e como se calcula essa razão, os tipos de PA que podemos ter, o termo geral, como é que se define o termo geral e como é que se utiliza o termo geral para a resolução de problemas, algumas das propriedades da PA e a soma dos termos de uma PA finita. Os objetivos dessa aula estão aqui, ok? Vamos então. Então, o que é uma PA? Né? Uma PA é uma sequência numérica, né? A PA é a simplificação do termo progressão aritmética. Então, é uma sequência numérica cuja a regra de formação dessa sequência é sempre adicionar um mesmo termo, né? Então, observa que nessa sequência aqui do exemplo, os termos são 2, 5, 8, 11, 14 e assim sucessivamente. Então, podemos dizer que o primeiro termo é 2, o segundo termo é 5, o terceiro termo é 8, o quarto termo é 11, o quinto termo é 14 e assim sucessivamente. Então, o que a gente consegue observar nessa sequência? Se eu pego um termo qualquer e subtrai do seu antecessor, essa diferença ela vai ser uma constante. Então, observa, A2 menos A1, né? 5 menos 2, dá 3. O A3 menos o A2, ou seja, 8 menos 5, também dá 3. A4 menos A3, que é o 11 menos 8, também dá 3. E assim sucessivamente, né? Então, podemos dizer aqui, quando uma sequência numérica apresenta uma variação constante entre seus termos consecutivos, chamamos essa sequência de uma progressão aritmética, ou seja, de uma PA. Perfeito? Então, existe uma taxa de variação aqui que é constante, né? Uma variação aqui que é constante, que nesse caso, nesse exemplo, deu 3. Vejamos um outro exemplo aqui, né? Só para clarificar aqui, né? Essa variação é o que a gente chama de razão de uma progressão aritmética, né? Então, na sequência anterior, os termos 2, 5, 8, 11 e 14, observamos que a diferença é sempre igual, né? E essa diferença dá 3. Significa que a razão dessa sequência é 3. Razão a gente simboliza pela letra R, né? E a gente pode sempre determinar a razão fazendo a diferença entre um termo e o seu antecessor. Então, quando a gente pega aqui um termo qualquer, um AN, e subtrai pelo seu antecessor, né? Essa diferença gera a razão, que no exemplo aqui deu 3. Vejamos aqui o nosso segundo exemplo. Temos uma progressão, uma sequência, formada pelos elementos 5, 0, menos 5, menos 10, menos 15. Então, se eu pego qualquer termo, por exemplo, 0, subtrai do anterior, 0 menos 5 dá menos 5. Ou, se eu pego menos 5, subtrai do anterior, que é 0, menos 5 menos 0 dá menos 5. Se eu pego menos 10, subtrai do menos 5, menos 10 menos 5, vai dar menos 10 mais 5, que dá menos 5, e assim sucessivamente. Então, temos aqui uma progressão aritmética que a razão é negativa, a razão é menos 5. Perfeito? Vamos lá. Então, essas progressões elas podem ser caracterizadas como progressões crescentes ou decrescentes. E isso vai depender da razão. O que a gente quer dizer aqui é, nesse primeiro exemplo, observamos que a razão deu 3, ou seja, essa razão é positiva. Significa que essa progressão é uma progressão crescente, porque eu vou sempre adicionar essa razão que nesse exemplo foi positiva. Então, 2 mais 3 dá 5, 5 mais 3 dá 8, 8 mais 3 dá 11, e assim sucessivamente. Então, essa sequência ela vai crescer, tá? Sempre porque a variação, o termo que eu estou adicionando a cada elemento dessa sequência é um termo positivo, então ela vai crescer indefinidamente. No segundo exemplo, 5, 0, menos 5, menos 10, menos 15, assim sucessivamente, observamos que a razão é menos 5. Então, se a razão é negativa, essa progressão ela é decrescente, porque eu vou adicionar um elemento, um termo, né, uma razão negativa aos termos dessa sequência.
Então, 5 mais menos 5 dá 0, 0 mais menos 5 dá menos 5, menos 5 mais menos 5 dá menos 10, e assim sucessivamente. Então, eu observo que os termos estão decrescendo, dado que a razão é uma razão negativa. Então, se a razão é positiva, a sequência, essa PA, é uma PA crescente. Se a razão é negativa, significa que essa PA é decrescente. E se a razão for nula, a gente pode dizer que a PA é uma PA constante. Pois é. Temos também as PAs constantes, né? Que a gente observa que não há variação entre os termos. A variação dos termos vai ser nula, né? Então, quando a razão for zero, quando a razão for nula, significa que essa PA é uma PA constante. Perfeito? Então, a PA pode ser crescente, pode ser decrescente, pode ser constante. Crescente se a razão é positiva, decrescente se a razão é negativa, constante se a razão for zero. Vamos aqui a alguns exemplos, né? Então, a proposta aqui é classificar essas sequências como crescentes, decrescentes ou constantes. Então, temos aqui um primeiro caso, uma progressão aritmética, cujos termos são 1, 3, 5, 7, 9. Então, se eu pego um termo, subtraio do seu antecessor, vamos descobrir que a razão dessa sequência é positiva, né? Então, 3 menos 1 dá 2, ou 5 menos 3 dá 2, 7 menos 5 dá 2. Então, temos sim uma progressão aritmética, que a razão é 2. Se a razão é 2, significa que essa razão é positiva. Se a razão é positiva, significa que essa PA é uma PA crescente. Então, vamos lá, Czinho, para representar que essa PA é uma PA crescente. Vejamos essa aqui. Menos 9, menos 6, menos 3, 0. Não vamos nos deixar levar pelos valores negativos. Vamos pegar um termo, subtrair do seu antecessor. Então, se a gente pega aqui o menos 6, subtrai do menos 9, menos 6 menos menos 9, temos aqui, né, menos com menos dá mais, então vai ficar menos 6 mais 9, que dá 3. Então, a razão é 3, a razão é positiva. Significa que essa PA ela também é uma PA crescente. Perfeito? No próximo exemplo, vamos pegar um termo, subtrair do antecessor. Então, 6 menos 8 dá menos 2. Ou então, 4 menos 6 dá menos 2. Significa que a razão aqui é negativa. Se a razão é negativa, essa PA é uma PA decrescente. No próximo exemplo, observa, todos os termos são iguais, né? Não há variação, ou podemos dizer que a variação é nula. Significa que essa PA é uma PA constante. Então, vamos representar pelo Azinho aqui a PA constante. No último exemplo, vamos fazer a mesma estratégia, vamos calcular a razão. Se eu pego 8, subtrai do 11, 8 menos 11 vai dar menos 3. Significa que a razão é negativa. Ou então, 5 menos 8 também dá menos 3. Então, confirmando aí, a razão ela é negativa. Se a razão é negativa, a PA é uma PA decrescente. Então, ficamos aqui com a primeira e a segunda com PAs crescentes, a terceira uma PA decrescente, a quarta uma PA constante e a última uma PA decrescente. Seguindo, o aviãozinho foi embora, vamos lá. Então, vamos lá. Para a gente encontrar o termo geral, basta analisar o comportamento da sequência numérica. Então, a gente representa, né, como A1 o primeiro termo da sequência, A2 o segundo termo, A3 o terceiro termo, e assim sucessivamente. O AN é o que a gente chama o último termo, ou enésimo termo dessa PA. O AN-1 é o penúltimo termo da PA. Então, só para exemplificar aqui como que esses termos são denominados, né, são simbolizados. Então, N é a quantidade de termos da PA, né, e esse elemento A e o índicezinho vai significar para a gente a posição do termo na sequência. Então, o A1 é o primeiro termo, o A2 é o segundo termo, e assim sucessivamente. Então, o que a gente pode observar? Se isso aqui é uma progressão aritmética, a gente sabe que esse segundo termo ele é gerado a partir do primeiro, adicionando-se a razão. Então, se a gente sabe, pela definição de progressão aritmética, que uma PA é uma sequência que eu gero a partir de um primeiro termo e da razão, né? Então, eu pego o primeiro termo, adiciono a razão, né? Então, encontro o A2. Para achar o próximo, adiciono a razão novamente. Para achar o próximo, adiciono a razão novamente. E assim sucessivamente.
Então, podemos dizer que o A1 é o próprio A1, o A2 é A1 mais a razão, o A3 é o A2 mais a razão, como o A2 é A1 mais R, eu vou ter A1 mais R, ou seja, A1 mais 2Rs. E assim sucessivamente. O A4 é o A3 mais R, ou seja, A1 mais 2R mais R, que vai dar 1 mais 3Rs. O A5 é o A4 mais R, o A4 é 1 mais 3R. Quando a gente adiciona o R, vai ficar A1 mais 4R e assim sucessivamente. Então, observe o seguinte. Olha para o índice, que determina a posição do termo, e a quantidade de vezes que eu estou adicionando a razão. Então, para acharmos o segundo termo, eu adiciono uma vez a razão. Para encontrarmos o terceiro termo, adiciono 2 vezes a razão. Para encontrarmos o quarto termo, adicionamos 3 vezes a razão. E assim sucessivamente. Então, para achar o enésimo termo, adicionamos n menos 1 vezes a razão. Observa. 5 menos 1 dá 4, 4 menos 1 dá 3, 3 menos 1 dá 2, 2 menos 1 dá 1, e assim vai. Então, esse aqui é o termo geral, né, de uma progressão aritmética. Então, a gente pode dizer que um termo qualquer vai ser sempre o primeiro termo mais n menos 1 vezes a razão. Vamos utilizar esse termo geral para resolver alguns problemas. Então, partiu o aviãozinho, vamos lá para o nosso exemplo. Dada PA, S, formada pelos elementos 2, 7, 12 e assim sucessivamente. Então, temos nessa PA um primeiro termo, o A1, que é o 2. Para achar a razão dessa PA é fácil, basta pegar um termo, subtrair pelo seu antecessor. Então, se a gente pega o 7, subtrai do 2, encontramos a razão 5. Né? Então, o que a gente tem? Um primeiro termo que é 2, a razão que é 5, e eu quero saber quem é o sexto termo. Então, quero saber quem é o termo cujo n é 6, que a posição dele é 6. Né? Então, utilizando o termo geral, sabemos que a n é igual a 1 mais n menos 1 vezes r. Então, a 6 vai ser igual ao A1, que é o 2, mais n menos 1, como n é 6, 6 menos 1 dá 5, vezes a razão, que também é 5. 5 vezes 5 dá 25, 25 mais 2 dá 27. Então, facilmente aí achamos o sexto termo da CPA. Você pode dizer o seguinte, é fácil, basta ir somando aqui os termos, né? Então, vamos somar, contar no dedinho, né? 2 mais 5 dá 7, mais 5 dá 12, mais 5 dá 17, mais 5 dá 22, mais 5 dá 27. Aí a gente acharia o quinto termo sem precisar usar o termo geral. Beleza. Mas, se a gente quiser encontrar o centésimo termo dessa sequência, entende? Por mais que a gente possa, assim, montando termo a termo, né? Quando a gente pega para um valor n muito grande, você não vai perder tempo calculando um por um, usa o termo geral, que aí o termo geral já te mostra quem vai ser esse enésimo termo que você quer calcular. Então, compreender aí, lembrar como é que é o termo geral e como se utiliza esse termo geral é fundamental para que a gente possa achar qualquer termo de uma progressão aritmética. Vejamos um outro exemplo. Então, numa PA, sabemos que o primeiro termo é 5, o quinto termo é 21, a gente quer determinar a razão dessa PA. Então, vamos observar aqui o que a gente tem desse problema. Eu conheço o A1, que é 5. Conheço o A5, que é 21. Beleza? Então, se o A1 é 5, o A5 é 21, o N, né? O Nzinho aqui é 5. Usando o termo geral novamente, teremos que o A5 vai ser o A1, que é 5, N menos 1, 5 menos 1, que dá 4, vezes a razão. Se o A5 é 21, é o que ele está dizendo aqui, podemos então montar uma equaçãozinha aqui, que vai ser 5 mais 4R igual a 21. Passando 5 para cá, a gente vai ter 4R igual a 21 menos 5, 21 menos 5 dá 16, então 4R igual a 16, que nos dá a razão igual a 4. Então, muito fácil montar essa equaçãozinha, visto que a gente conhece o quinto termo, conhece o primeiro termo, né? Esse 4 é gerado a partir do 5 menos 1, que é daqui da fórmula do termo geral. Então, temos que 5 mais 4R igual a 21. Resolvendo essa equaçãozinha do primeiro grau, encontramos a razão igual a 4. Ok? Vejamos outro exemplo.
numa PA finita de razão 3, sabemos que o primeiro termo é menos 2 e que o último termo é 10. Determine a quantidade de termos dessa PA. Então, observa que nesse caso a gente conhece o primeiro termo, conhece a razão, sabe quem é o AN, né? O que a gente quer saber é a posição desse AN. Quem é esse Nzinho? Né? Então, usando de novo o termo geral, sabemos que a N é igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Dessa vez, eu conheço o AN, conheço o A1, conheço a razão. O que eu quero saber é quem é esse Nzinho aqui. Então, o AN é 10, o A1 menos 2, N menos 1 é o que eu quero saber, quem é o N, a razão é 3. Usando a distributividade aqui, antes da distributividade, né, vamos passar esse menos 2 para cá, né? Então ficou 10 mais 2, que dá 12, igual a N menos 1 vezes 3. Né? Se eu dividir tudo por 3, 12 dividido por 3 dá 4. Então temos aqui que N menos 1 é igual a 4, que vai dar N igual a 5. Perfeito? Uma outra maneira é você usar a distributividade e resolver a equação. O fato é que a gente tem uma equaçãozinha aqui do primeiro grau que precisa ser resolvida. Aí fica a critério do freguês como é que você vai resolver, quais são as operações que você vai fazer aqui para resolver essa equação. Mas encontramos o N igual a 5, significa que essa progressão é uma progressão de 5 termos. Ok? Então, observa que nós temos um termo geral que envolve um termo genérico, um AN, o primeiro termo, a quantidade de termos da progressão aritmética e a razão. Então, seja qual for o problema, eu preciso ter as outras informações para descobrir aquele valor que se pede no problema. Então, ou nós vamos pedir o AN e aí é dado o A1, o N e o R, ou a gente vai pedir o A1 e aí é dado o AN, o N e o R, ou a gente vai pedir o N e é dado a N, A1 e R, ou a gente vai pedir a razão e é dado a N, A1 e N. Então, aqui a gente tem 4 variáveis, né? 4 elementos aqui. Se a gente precisa calcular um deles, os outros 3 precisam ser dados no problema ou deduzidos a partir do que o problema está informando. Então é sempre importante a gente separar as informações. Então, em todos os problemas a gente separa. Então, aqui, por exemplo, é dito que o A1 é menos 2, que a razão é 3, que o AN é 10, vai ficar bastante claro aqui na hora de montar a formulazinha do termo geral, você saber exatamente o que você vai substituir aonde e o que você está querendo encontrar, para poder resolver a equaçãozinha com facilidade. Vamos dar sequência. Propriedades da PA. Então, dado uma PA S, cujos termos são 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, o que a gente está observando aqui? Então, estou pegando um termo qualquer, pegando um 4 aqui, e estou observando que esse 4 ele é a média aritmética dos termos que estão aqui nos seus extremos. Ó. Então, se eu pego 2, somo com 6, 2 mais 6 dá 8, dividido por 2 dá 4. Observa aqui, ó, a mesma coisa vai acontecer com 6. Ó. 4 mais 8 dá 12, dividido por 2 dá 6. Mesma coisa vai acontecer com 8. 6 mais 10 dá 16, dividido por 2 dá 8. E assim sucessivamente. Então, uma primeira propriedade importante aqui das progressões aritméticas é que um termo central é a média aritmética dos seus extremos. Podem ser seus extremos imediatos ou podem ser outros extremos. Observa o seguinte, olha aqui, ó. A gente viu que o 6 é 4 mais 8 dividido por 2, né? 4 mais 8 dá 12, dividido por 2 dá 6. Mas observa aqui, ó, 2, vamos usar como referência o 6, então 2 passinhos para a esquerda, 2 passinhos para a direita, temos 2 e 10. 10 mais 2 dá 12, dividido por 2 dá 6. Vamos pegar um outro exemplo, aqui, ó. Vamos pegar o 8. 4, vou pegar aqui 2 passinhos para a esquerda, 2 passinhos para a direita, então vou pegar 4 e 12 dá 16, dividido por 2 dá 8. Ou então 2 com 14 dá 16, dividido por 2 dá 8. Então sempre que eu pego dois termos extremos, a média aritmética deles é o termo central. Beleza? Então aqui essa propriedade pode ser confirmada generalizando aqui os termos da PA, né? Então, eu posso dizer aqui que A1 mais A3 dividido por 2, né, vai ser o A1. Como A3 é A1 mais 2Rs, eu vou ter aqui A1 mais A1 mais 2Rs.
A1 mais A1 dá 2A1, mais 2R dividido por 2, isso vai dar A1 mais R. E A1 mais R quem é? A2. Ou, se você quiser, vamos pegar aqui o A1 e o A7. Né? O A7, o termo que está aqui, o próximo termo. Né? Então, A1 mais A7. A1 mais A7 pode ser escrito como A1 mais 6Rs, né? Porque o A7 é A1 mais 6Rs. A1 mais A1 dá 2A1, mais 6Rs dividido por 2 vai dar A1 mais 3Rs. E A1 mais 3Rs quem é? É o A4. Né? Então, o A4, que é esse termo aqui, ele vai ser a média entre o A1 e o A7, que é o próximo termo que está aqui. Perfeito? Então, fácil da gente observar. Importante fixar. Um termo central é a média aritmética dos dois extremos. Segunda propriedade importante. Então, continuamos aqui com a nossa sequência. O que a gente observa? A soma dos extremos é sempre igual. Então, isso, na verdade, é uma condição para que aquela primeira propriedade seja válida. Né? Seja lá na primeira propriedade, a gente diz que o termo central é a média dos extremos, isso só é possível porque a soma dos extremos é sempre igual. Né? Então, observa, 2 mais 14 dá 16, 4 mais 12 dá 16, 6 mais 10 dá 16. Né? Então, numa progressão aritmética qualquer, a soma dos extremos é sempre constante, é uma constante, é sempre igual. Perfeito? Então, a gente também consegue observar isso. Né? Então, se a gente faz aqui, por exemplo, A1 mais A6, o A6 ele pode ser escrito como A1 mais 5Rs. Então, temos aqui 2A1 mais 5Rs. Perfeito? Desmembrando aqui o R, né, vou tirar um Rzinho daqui. Então, eu vou escrever isso como sendo A1 mais R mais A1 mais 4R. Então, observa, eu tenho o A1. Eu vou desmembrar esse 5R aqui como sendo 4 mais 1. Né? Então, vai ficar A1 mais 1R mais A1 mais 4Rs. A1 mais R é o A2. A1 mais 4R é o A5. Então, o que a gente está mostrando aqui é que A1 mais 6 é igual a 2 mais A5. Ou então, vamos pegar como exemplo aqui o A2 e o A5. Né? O A2 é o quê? A1 mais R. O A5 é 1 mais 4R. Vou desmembrar isso aqui, tirar mais um Rzinho daqui e juntar aqui. Então, aqui vai ficar A1 mais 2Rs, A1 mais 3Rs. Perfeito? Então, A1 mais 2R é quem? O A3. A1 mais 3R é quem? O A4. Então, a gente mostrou que o A2 mais A5 é o A3 mais A4. Então, observa. A1 mais A6 é igual a 2 mais A5, que é igual a 3 mais A4. Então, sempre que eu pego dois termos extremos, a soma deles vai ser uma constante. A soma deles vai dar o mesmo resultado. Essa propriedade também é importante. Essa propriedade ela vai ser utilizada aqui para a gente entender como é que funciona a soma dos termos de uma PA. Então, temos uma sequência genérica aqui, né, formada pelos elementos A1, A2, A3, A4, A5, A6, AN, né, uma sequência de N termos. Eu quero encontrar uma expressão que nos dê a soma de todos esses termos da progressão aritmética. Então, eu estou escrevendo aqui a soma dos N termos como sendo A1 mais A2 mais A3, pontinho, 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 mais AN. Então, o que a gente está fazendo aqui? Qual é o artifício que está sendo utilizado aqui para encontrar essa soma? Então, se a gente pode dizer que a soma dos N termos é A1 mais A2 mais A3 mais A4, blá, 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 mais AN, né? Pontinho, 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 mais AN, eu posso também escrever essa soma de trás para frente, como sendo AN mais AN menos 1, mais AN menos 2, mais pontinho, 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 mais A1. O que eu estou fazendo é simplesmente escrevendo essa sequência de trás para frente. Né? Então, se aqui a gente escreveu 1, 2, 3, 4, N, aqui eu estou escrevendo N, N menos 1, N menos 2, até o A1. Perfeito? Então, somando isso aqui, o que a gente vai ter? Sn mais Sn dá 2Sn. A1 mais AN, A2 mais N menos 1, A3 mais AN menos 2, e assim sucessivamente, AN mais A1. O que a gente sabe da propriedade anterior, da propriedade 2? A gente sabe que essas somas, elas resultam no mesmo valor. Então, eu posso representar todas essas somas como sendo A1 mais AN. Então, como todos esses resultados são iguais, eu vou escrever todos esses resultados aqui como sendo A1 mais AN. Então, vai ficar A1 mais AN, mais A1 mais AN, mais A1 mais AN, mais A1 mais AN, e assim sucessivamente. Perfeito? Então, o que a gente tem?
2SN vai ser o A1 mais AN, N vezes, né? Porque aqui eu vou ter N vezes essa soma A1 mais AN. Então temos que 2SN vai ser A1 mais AN vezes N. Significa então, passando 2 dividindo, que o SN vai ser A1 mais AN vezes N dividido por 2. Ou seja, para encontrarmos a soma de uma quantidade finita de termos de uma progressão aritmética, basta que saibamos quem é o primeiro termo, quem é o último termo e a quantidade de termos. Então teremos aqui A1 mais AN vezes N dividido por 2. Assim a gente encontra a soma dos termos de uma progressão aritmética. Vamos ver um exemplozinho. Então observa, determine a soma dos 10 termos de uma PA de razão 2, sendo A1 igual a 5. Então observa, eu conheço o A1, conheço a razão, quer-se a soma dos 10 termos. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é encontrar quem é esse último termo, quem é esse A10, né? Então sabemos que o A10 é que é o A1 mais 9 vezes a razão. A1 mais N menos 1 vezes R, né? Então A1 mais 9 vezes a razão. O A10 vai ser 5, que é o A1, né? 9 vezes a razão é 2. 9 vezes 2 dá 18. 18 mais 5 dá 23. Então, o 10º termo dessa progressão aritmética é 23. Então, a soma dos n termos vai ser o primeiro termo mais o último, vezes a quantidade de termos dividido por 2. Então, teremos aqui o A1, que é 5, o A10, que é 23, 10, que é a quantidade de termos, dividido por 2. Perfeito? 5 mais 23 dá 28, vezes 10 dividido por 2. Basta simplificar aqui, né? 10 dividido por 2 dá 5. Então, teremos 28 vezes 5, que dá 140. Então, a soma dos 10 termos dessa PA vai dar para a gente o resultado 140. Perfeito? Então, encerramos aqui a nossa aula de progressões aritméticas. Os conceitos trabalhados foram esses. Então, a gente definiu o que é PA, razão de uma PA, o que é uma PA crescente, o que é uma PA decrescente, o que é uma PA constante, as suas propriedades, duas propriedades importantes, como é que se calcula a soma dos termos de uma PA. Ok? Como orientações finais, pode ver esse vídeo quantas vezes vocês quiserem, façam os exercícios propostos, em seguida postaremos uma lista de exercícios para que vocês possam exercitar aí, quanto mais melhor, e ver possibilidades de problemas interessantes envolvendo os conceitos que foram trabalhados. Ok? Um abraço a todos, até mais.